Gente, hoje eu sou a Mônica Godoy, ele é o Janilton Gabriel de Souza e nós temos uma convidada de honra, a Patrícia Gomes. Nós vamos conversar no nosso podcast de Psicanálise Conectada. Hoje nós vamos conversar sobre adolescência e plataformas sociais, redes sociais, mídia, todo esse universo que compõe a contemporaneidade e que produz muitos sintomas, dentre eles ansiedade. Da outra vez, a Patrícia esteve conosco e o Janilton fez uma pergunta muito legal para ela. E eu lacanianamente cortei o podcast, porque o nosso propósito são pílulas. Então, a pergunta era tão extraordinária que valia um bloco inteiro. Então, eu passo para o Janilton, que já nem lembra mais qual que é a pergunta, porque nós estamos tão conectados, com tanta ansiedade, que um trem que aconteceu há 5 minutos atrás já deu, como diz a música, já deu para uma teia de aranha crescer. Exato. Então, Janilton, vou te dar uma dica. A pergunta tem a ver com adolescência, ansiedade e mídias sociais. Plim! A pergunta ficou até mais extensa e a Mônica, muito lacanianamente, cortou e deixou todo mundo trabalhando nesse intervalo, nesse nosso tempo aí, um tempo de elaborar, para quem sabe a gente concluir alguma coisa agora. Eu tinha te perguntado, nós estávamos falando sobre ansiedade, adolescência, e você marcou uma adolescência antes e depois da pandemia. Falávamos das plataformas digitais. A gente sabe dos riscos que elas têm, e aí nós temos aqui adolescentes que nos acompanham, temos mães dos adolescentes, pais dos adolescentes. Eu queria que você pudesse falar para nós, Patrícia, quais são os riscos dessa captura pelas plataformas desse adolescente? E o que a gente tem que estar atento? Quando a gente fala, de um fenômeno que a gente está vivendo, a gente muitas vezes não tem o distanciamento necessário para falar dele. Então, o que a gente está fazendo agora, pegando até uma ideia lacaniana, é tentando ver para compreender. Talvez mais tarde a gente consiga concluir sobre o que está acontecendo. Mas o que acontece, de uma certa forma, o que a gente está enxergando é que antes a gente tinha redes sociais. Nas redes sociais havia uma possibilidade de interação, havia até uma certa possibilidade de troca, de ida e volta, mas dialógica, Com o surgimento da plataforma, eu acho que entendeu que a plataforma é muito legal, que na plataforma é como se fosse uma plataforma de trem, um aeroporto, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente pode pensar o que é uma pessoa atravessada por as questões desse período, que tem a ver com as questões sexuais, com as escolhas profissionais, com entender o que ela é nesse mundo, num lugar onde você tem muito pouco esse movimento de diálogo e que é dada para ela, é colocada num clique, acesso a um universo que não está desprovido de influência econômica, social, ideológica e muitas vezes sozinho, com muitas dúvidas cruciais sobre a própria existência. E se a gente for pensar também no que vocês até estavam conversando sobre o tempo e ter que reagir a isso tudo de uma maneira que não permitisse que a gente está fazendo aqui, tentando compreender. Não tem esse tempo de compreender. É dado e ele tem que responder. E ainda tem mais uma coisinha para complicar, que é isso que a gente observa, que é a força da imagem. Então, juntamente com isso, tem imagens, tem uma coisa visual muito forte de como ele deve ser, como tem que ser o corpo, como ele tem que atuar fora dessas plataformas. Então, é um nível de complexidade muito grande. Então, quando você me pergunta, Janilton, essa questão dos riscos, hoje, não estar nas plataformas é um risco. Estar nas plataformas é um risco imenso também, mas não tem como a gente fugir dessa realidade. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Acho que essa é a pergunta de milhões, Então, Patrícia, você está nos dizendo que enquanto havia uma rede social, era uma rede
E uma rede pressupõe que aqui eu lanço para ir e ali alguém pega. Então, você diz, havia uma troca. Uhum. E quando entra numa plataforma, somos todos viajantes. Uhum. E o destino é o X da questão. Você faz até uma analogia com a plataforma de um trem, né? Uhum. Para onde vamos? Uhum. Ali somos todos transeuntes. Ninguém se importa com ninguém e ninguém se endereça a ninguém. Sim, eu acho que tem uma questão interessante pensando nisso. Sabe quando a gente vai a um lugar que tem vários setores, que Sim. tem um risquinho no chão? Sim. Então eu acho que dá para imaginar os algoritmos como esse risquinho no chão que vai te levar sempre para o mesmo lugar. Então não Olha te permite isso. conhecer espaços diferentes. O que tem nessa outra sala? O que tem nesse espaço vazio? Então, esse é o grande perigo. Entendi. Não tem essa troca, tem essa rigidez, essa fixação, e nesse momento da vida que o sujeito está procurando um lugarzinho para ficar, Aham. um lugar para se ancorar. Perfeito. Então, ao invés dele ser um viajante, qual ele vai poder conhecer os espaços, ele é cada vez mais convidado a ser um turista, no sentido de ter que percorrer os pontos e chegar ao mesmo lugar. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Então, eu vou lançar uma pergunta para a Patrícia. Outra, o combinado era só um, mas a gente gosta muito de explorar, então já foram 2, vão ser 3 e sabe lá quantos. Então, eu vou lançar uma pergunta para a Patrícia para ficar para o próximo bloco, que tem a ver com o destino. Já que nós não nos endereçamos a um outro, mas sim a algum lugar, porque a setinha no chão, o algoritmo me leva sempre ao mesmo lugar, você traz uma dimensão geográfica nessa história das plataformas. Então, a minha provocação para o próximo quadro, o próximo bloco, o próximo destino desse podcast, vai ser a gente conversar com a Patrícia, com o Janilton e eu, Mônica, também aqui metendo uma colher nesse caldeirão, sobre os destinos que temos tido, não traçados por nós, dentro das plataformas no mundo contemporâneo. Topa, Patrícia? Vamos lá. Enquanto você percorre vários destinos, a gente vai se encontrar em um destino aqui para conversar mais sobre esse tema no próximo episódio.